Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para estar ministrando as aulas de teologia na matéria que vamos estudar agora neste módulo, é o estudo do Velho Testamento. Então, eu sou o professor Abner e estaremos aqui neste módulo ministrando todas as aulas deste módulo para vocês. E vamos estar aí sempre nesse segundo horário, está falando sobre o Velho Testamento, e todas as aulas vão ser transmitidas ao vivo, também ficará gravada para que os alunos possam acessar posteriormente. É interessante que vocês assistam essas aulas, pois nós acompanhamos uma situação cronológica da apostila. Então, através do nosso material com as aulas, a gente vai estar conseguindo fazer um apanhado legal do curso aí. Bom, as aulas também, elas também podem ser enviadas para vocês através de um CD, né? De um DVD, na verdade, onde você pode estar assistindo na tua casa e assim por diante. Está aqui, ó, a capa do CD. Você pode solicitar junto à secretaria e a secretaria vai estar enviando para você esse DVD com a aula que você escolheu. Então, se caso precisar de alguma aula em específico ou de algumas aulas em específico, você pode estar fazendo a solicitação, podendo pedir essas aulas, onde você vai estar recebendo na sua casa o CD da aula que você precisar. É muito interessante que a gente tem esse material também de amparo, né, de estudo, porque posteriormente a gente vai ter, muitas vezes a gente precisa fazer pesquisas, e nessas pesquisas é interessante na qual que a gente faça o quê? Busque informação dentro do material que fomos estudando no decorrer do curso. E é interessante que nós também possamos ter isso em vídeo para que a gente tenha aquele refrescamento da memória em relação ao conteúdo que nós vimos aqui. Bom, a matéria do Velho Testamento, ela é bem interessante. Por quê? Porque a gente estuda vários aspectos no ano passado, no último semestre do ano passado, nós estudamos aí. Eu ministrei as aulas de Sociologia da Religião, e essa matéria, o Velho Testamento, ela é interessante por quê? Porque ela vem nos dar uma visão global do que é o Antigo Testamento, dentro de um contexto sociológico, qual que foi o passo a passo até chegar no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, até chegar em Jesus e até os nossos dias. Então, nós vamos ter um contexto bem interessante em relação, também a princípio, nessa primeira aula, em relação à questão cultural do começo, desse começo do mundo aí, do velho mundo, né? Ou seja, o Antigo Testamento, o que ele faz? Ele descreve um mundo que é um só tempo, né? Semelhante ao nosso hoje. Ao mesmo tempo que ele é semelhante, ele desconfigura completamente, né? Mas conservando alguns conceitos do mundo, né? Os elementos básicos da vida. Assim como no Velho Testamento, assim como no Antigo Mundo, a gente tem hoje também o quê? Que os elementos básicos da vida. Ou seja, a gente tem nascimento. O Antigo Mundo tinha nascimento. Hoje tem nascimento. Então, tinha o crescimento. Hoje nós temos o crescimento. E a morte também. E hoje temos a morte também.
tinha as famílias, hoje temos as famílias, a nação, o lavrador, o soldado, o magistrado, o professor, o médico, enfim, tudo o que tinha no velho mundo, nós temos hoje também. Então, isso é interessante, que a gente vai ver as evoluções que isso sofreu, a evolução que isso ocorreu até chegar em nossos dias. Como assim, Abner? Essa mudança toda, essa evolução toda, a gente vê que vários historiadores tentaram escrever alguma coisa sobre sobre essa criação, esses mundos antigos e assim por diante. Porém, o que acontece? A Bíblia Sagrada, ela tem um arsenal de informações na qual a gente consegue encontrar muito conteúdo mesmo. Então, assim, um dos livros principais que a gente pode encontrar toda essa questão histórica do velho mundo e da evolução desses mundos, o que acontece desse tempo, né? A gente fala o velho mundo, mas na verdade é o tempo antigo. A gente fala assim, os antigos, o povo de antigamente, a gente refere a 70, 80 anos, mas aqui a gente está falando de 1.000, 2.000, 3, 4, 5, 6.000 anos antes de nós, do nosso tempo hoje. Então a gente está falando de um povo bem mais antigo mesmo. Então, assim, esse estudo, o que ele faz? Ele nos ajuda a ver a demonstração clara da obra poderosa de Deus. Porque a gente consegue visualizar, a gente consegue ver que cada povo influenciou a vida de Israel, né? Foi o quê? Um ator, né, no grande palco da civilização. Israel é como se fosse um ator num palco da civilização, né? Porque quando Israel estava ali formado, muitos outros povos ficavam em volta de Israel. Então Israel estava no centro, era como se estivesse no centro. E a gente pega e observa o quê? Que todos os outros povos, eles, querendo ou não, eles davam uma copiada em Israel. Por quê? Israel tinha um Deus todo-poderoso e o povo também queria ter deuses e assim por diante. Então Israel, ele foi o centro de todo esse princípio, né, de toda essa modernização no mundo que nós estamos hoje. A gente vê o seguinte, que a modernidade ela andou tão rápida, né, ela avançou tanto, e a gente observa que isso é um contexto não muito assim. A gente fala assim, a tecnologia avançou muito. Avançou? Avançou. Mas se a gente for ver a história, a tecnologia que eles tinham na época, ou seja, há 5, 6 mil anos atrás, 7 mil anos, 6 mil anos atrás, o que acontece? Era uma tecnologia muito avançada para a sua época também. E a gente começa a observar o quê? Que tudo o que a gente tem hoje também tinha, só que cada situação foi sendo melhorada, né? Eu sou profissional na área de tecnologia da informação e a gente vê o quê? Que primeiro aparelho de cálculo, a gente fala, o computador, calculadora, foi feito há 5 séculos atrás. Não, foi feito há milhares de anos atrás no Egito. O primeiro método de cálculo foi feito lá no Egito. Então, assim, a gente vê que há uma cultura que vem se seguindo. E com esse estudo que a gente vai ter agora do Velho Testamento, em relação à questão principalmente social e também a questão da gente observar a evolução desses tempos, a gente vai ver o quê? Que muitas coisas a gente observa hoje e vamos observar dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel,
que a gente vai ver culturas que influenciaram. E por que essas culturas influenciaram? E como que essas culturas influenciaram? A partir de quando que elas influenciaram? Então, tem tudo esse contexto para nós analisarmos, né? Os valores e lições que a gente possa advir do conhecimento dessa história é que os povos, né, e os acontecimentos do Antigo Testamento, ele sempre apontou para quê? Para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Ou seja, o cumprimento nele, o cumprimento da sua vida, né? E o que acontece? O Antigo Testamento é também, e também do Novo, é a criação e queda, e a redenção, restauração, né? Então, assim, as subjacentes do Antigo e do Novo Testamento é o quê? É a criação e a queda, e depois a redenção e restauração. Como assim, Abner? No Antigo Testamento e no Novo também, ou seja, vamos analisar o seguinte: o que Deus fez com o povo? Deus resgatou o povo. Primeiro Deus criou o homem se perdeu, Deus pegou e deu a redenção para ele, e restaurou esse povo e transformou em uma grande nação. Nós hoje, também como que é no Novo Testamento, nascemos, ou seja, muitas vezes caímos em questão de problemas dentro da igreja e ficamos em pecado, nos afastamos do caminho do Senhor. E Deus, através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz, nos dá a redenção e restaura a nossa vida, né? Então, a vida das pessoas e das nações que enche as páginas que vamos estar estudando, né, da Bíblia, né, e dos livros, dos testemunhos, encaminha-se para o cumprimento do quê? Do Messias. O mundo no Antigo Testamento, os povos realmente viveram as experiências que estavam registradas. Isso tudo aconteceu. E tudo que nós vivemos hoje está acontecendo também, não é nada ficção. E tudo que está na Bíblia também aconteceu. Então, tudo que aponta para o Messias, o Velho Testamento inteiro, ele aponta para o Messias, aponta para o Cristo. Ele aponta para a criação e a queda, e a redenção e restauração do ser humano. E o que acontece? Todas as coisas relatadas no Velho Testamento, elas são de fato verdade. Não foi nenhum escritor que imaginou algo e escreveu aquilo, de maneira nenhuma. Foi algo que aconteceu. Foi Deus que revelou aos seus escritores. Outros foi, por exemplo, no Novo Testamento. Tem os seus escritores que acompanharam aquele processo. Tem as cartas, tem as epístolas e assim por diante. Então a Bíblia, ela é o livro base para nós entendermos a questão do Velho Testamento. É importante, meus queridos, que a gente acompanhe na lição, né, na nossa apostila. Quem não tiver com o material, solicite o material, porque é importantíssimo que a gente acompanhe na nossa lição, na nossa apostila, o quê? O fato da gente estar entendendo melhor o que está sendo ministrado nessas aulas. O nosso material, a apostila da FATEC, que é essa apostila aqui, ela é um material muito completo. Essa apostila, todas as apostilas da FATEC é um material muito completo. A gente tem até, às vezes, vamos dizer assim, ela é muito autodidata também. É uma apostila muito voltada para o pessoal que estuda à distância também. Então, nós damos uma explanação do assunto, mas, na verdade, essa apostila, a primeira vez que eu me deparei com a apostila da FATEC, eu olhei assim e falei, peraí, mas a hora que surge a pergunta, ela já vem respondendo embaixo. Então, a gente tem um material muito bom. E esse material, ele é constantemente atualizado.
é um material muito eficiente, muito bom mesmo. Vale a pena que vocês leiam e estudem este material. Esse material muito, muito bom, é um material de ótima qualidade. Bom, nesse estudo nosso do Velho Testamento, nós vamos estudar o mundo antigo, a história do Antigo Testamento, né? Na história do Antigo Testamento é interessante que a gente vai da criação até Abraão, Abraão a Moisés, Moisés a Saul, estudar a história, por exemplo, de Moisés. A gente vai falar sobre os reinos unidos, o reino dividido, o exílio ao retorno, a história intertestamentária, palavra grande. Bom, e depois a gente vai estudar também sobre a cronologia no Antigo Testamento, né? Vou falar aqui os tópicos que a gente vai ter: a história do Antigo Testamento, a cronologia do Antigo Testamento, arqueologia. Essa parte de arqueologia é muito interessante, que a gente vai ver algumas coisas que a gente tem. Os egípcios, os babilônios e assírios, os ugarite, os cananeus, os persas, né? E a gente vai estudar vários povos, inclusive o povo de Israel, que é o centro de todo esse pessoal aqui. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre os egípcios, não dá para falar dos egípcios sem falar do povo de Israel. Vai falar sobre os babilônicos, não dá para falar dos babilônicos sem o povo de Israel. Dos assírios, não dá para falar sem falar de Israel. Dos cananeus, não dá para falar sem falar de Israel. Então, a gente tem um povo que é o centro desse estudo, que é o povo de Israel, mas a gente vai estar vendo o quê? O que foi, como que esses outros povos viviam, o que influenciou, o que foi trazido, o que foi levado, e assim por diante, né, nessa história do Velho Testamento. Bom, o primeiro capítulo, ele se divide o período da história, né, a introdução, o período da história, o estabelecimento dos impérios, a era da Armana, os estados multinacionais, a era supremacia grega, né, e a era romana. Depois vem as informações sobre a vida cotidiana, né, que é os sumérios babilônicos, cidades helenísticas do Egito, as cavernas de Curã, Pompeia, Ébla e assim por diante. Bom, algumas partes eu vou estar comentando com vocês, outras eu vou chamar a atenção para a gente estar lendo um pedaço que é interessante na nossa apostila, para a gente estar comentando posteriormente. Bom, o mundo antigo. O mundo antigo, o que acontece? A gente vai estar vendo tudo aquilo que eu já falei, né, em relação à questão dos povos. E qual que é a base que a gente vai usar para a gente entender em relação a esses povos? É a Bíblia. Não tem outro material mais completo do que a Bíblia para a gente estar estudando esse mundo antigo. Como assim, Abner? Ou seja, ela nos proporciona informação confiável do que sobre os povos e os lugares que aconteceu, né, todas as coisas que estão escritas nela, né? Os outros livros antigos não mencionam essas informações. Quem que era o povo, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E a Bíblia, ela é um material que fala até dos reinos que desapareceram da face da terra. Então a Bíblia ela é muito completa em relação à explanação de um assunto, de um comentário, onde a gente pega e vai estar aprendendo muito sobre um contexto de povos que estavam ali naquele Velho Testamento. Ou seja, se a gente for ver, né, todos os povos que já houve o que não, e que hoje o que tem, a gente vê que há uma diferença muito grande. Por exemplo,
quando a gente vai até a Bíblia e vê essas informações na Bíblia, a gente vê um conteúdo muito grande, uma abrangência muito grande em relação a essas informações, né? É porque é o seguinte, como teve muitos reinos que desapareceu, teve época que os eruditos chamados de pré-história, né? O que acontece? Um simples exemplo sugerirá que grande extensão do tempo que a Bíblia cobre, né? Então, assim, a Bíblia, ela tem uma cronologia que a gente, se a gente for olhar, a gente vê uma cronologia que a gente não consegue acompanhar na Bíblia. Mas, assim, a gente vai estar estudando sobre a cronologia bíblica, né? E a gente vai estar entendendo isso, entendendo questão de geração e assim por diante, né? A Bíblia, ela começa com Deus criando o mundo. Então a gente vê o quê? Que ela nos conduz, né, através de muitos séculos da história antiga e clássica e aponta sempre para onde? Para o fim dos tempos. Então a Bíblia, ela começa do começo da criação do mundo e aponta até o fim dos tempos. Então eu gostaria que você me apresentasse algum livro que faz isso. Nenhum. Somente a Bíblia. Então, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, na qual a gente tem total confiança em estar buscando essas informações na Bíblia. Os escritores do Antigo Testamento, e a história como a fase a qual Deus estava revelando os grandes propósitos em um drama mundial, e que se aproxima do que? De um clímax, os últimos dias, quiseram guardar o relato preciso desse passado. Ou seja, esses escritores, eles tiveram um cuidado enorme em guardar todas as informações o máximo possível, porque eles queriam que, como a gente está escrevendo, do começo até os últimos dias, nós temos que colocar tudo. E isso nada mais é do que inspiração dada por Deus. Então Deus revelou a esses homens, e quem fez os seus manuscritos pegaram e tiveram o cuidado de transcrever tudo nos mínimos detalhes. Mas vamos analisar, mas por que eles fizeram isso, sendo que alguns logo morreriam, outros talvez, mas assim, Deus sabia que nós estaríamos precisando hoje da palavra dele. Então, todas essas coisas foi inspirada por Deus? Foi. Então, o que acontece? Deus preparou para que nós tivéssemos essas informações. E as informações, o material está aí. E a gente precisa o quê? Vasculhar esse material para poder estar tirando essas informações, né? Então, a história, né, sendo de história, perdeu-se com a queda de Roma, né, e com a vinda da Idade Média. A sociedade ocidental perdeu o contato com sua herança, com o efeito da arte e as literaturas medievais. Tiveram de ilustrar as escrituras com pessoas que usavam vestimentas medievais. E moravam em castelos, porque ninguém sabia como realmente se vivia nos tempos bíblicos, né? Os artefatos do Egito, da Mesopotâmia e da costa da Palestina só foram descobertos e interpretados no decorrer dos últimos 150 anos. E mesmo agora, o mundo antigo é para nós o quê? Um quebra-cabeça. Então aqui o autor, ele fala o quê? Que foi perdido como se diz assim, o fio da meada do povo antigo. Como assim, Abre? Eles já estavam na Idade Média, então a sociedade ocidental perdeu contato com a herança que eles tiveram. Ou seja, com aquele povo que estava lá. Então imagina o seguinte: havia todo um contexto, havia todo um povo, uma tradição e assim por diante.
Chega-se um outro povo e traz uma revolução. E aí, esse povo pega e começa a mudar o quê? Os costumes. Eu já andei muito na região de Minas Gerais e eu morei lá numa região onde, na minha época, que eu morei lá, era muito, como se diz, não tinha quase nada. Esses tempos atrás eu estive lá na região e eu olhei e falei, meu Deus, está tudo diferente. O povo está diferente. As mesmas pessoas que a gente tinha contato está totalmente diferente. Eles estão falando de tecnologia, eles estão falando de modernidade, que a gente, para nós no estado de São Paulo, em cidades maiores, para nós é normal. Porque aqui nós estamos num centro tecnológico. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo e alguns estados maiores aí também, eles estão com a tecnologia avançada. Mas em uma cidade onde tem lá 300 habitantes, 200 habitantes, na qual há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, não tinha quase nada, e hoje eles falam assim, não, nós temos aqui internet a satélite, nós temos não sei o que, tal. Rapaz, como que isso chegou? Eu olhei e falei assim, meu Deus, como que isso chegou até aqui? Ou seja, é a influência dos outros povos que foram para a região que levou isso lá. E mudou o quê? O costume daquele povo. Qual que era o costume deles lá? Era assistir a televisão, era ir lá na lanchonete, ficar lá batendo papo com seus amigos. Hoje não. O pouco tempo que eu estive lá, estava todo mundo ali no celular, tal. Falava, meu Deus, mal pegava telefone fixo, agora até celular aqui, o povo está só na internet e no celular. E eu peguei e fiquei olhando aquilo lá, falei, mudou mesmo. Então, as coisas externas vai mudando a sociedade daquele povo. E no Antigo Testamento também, o que acontece? Outros povos entraram, foram influenciando, e o que aconteceu? Fez com que o povo perdesse um pouco das suas origens, deixou com que o povo ficasse mais moderno, né? Aqui a apostila ela continua dizendo assim, ó: durante a maior parte do tempo que passamos acordados, consideramos tão só o que nos está acontecendo no presente. Estamos inteiramente absolvidos, né, no agora. E nos excessivamente difícil colocar-nos no lugar que viveram no passado distante, totalmente fora do contato dos nossos próprios estilos de vida. Temos a tendência de interpretar mal as passagens bíblicas, por supormos que os acontecimentos e as ideias que aparecem na Bíblia narram-nos tudo quanto há para se conhecer acerca dos tempos bíblicos. Não é bem assim. Para obtermos uma perspectiva adequada dos acontecimentos bíblicos, precisamos instruir-nos mais acerca dos anos em que a Bíblia foi escrita. Bom, aqui o autor ele fala assim, ó, que durante a maior parte do tempo que passamos acordado, nós consideramos que só o que está acontecendo no presente. E absorvemos só o que está acontecendo agora. Né? Então, e ele continua e fala assim, ó: difícil colocar-nos no lugar que vivemos num passado distante, totalmente fora do contato com o nosso próprio estilo de vida. Então vamos analisar. Como assim, Abner? Hoje, agora, o que eu penso? O que eu vejo? Eu vejo que eu estou da FATEC, estou aqui ministrando a aula na TV AD e então eu estou vendo esse agora. Mas se eu for olhar lá no passado, um passado bem lá atrás, bem distante, o que acontece?
será que lá atrás eu imaginaria que hoje eu estaria aqui ministrando essas aulas na TV Fatec? Ou seja, as coisas que o meu agora, quando a gente joga ele lá para trás, joga essa situação lá para os nossos tempos mais antigos, o que acontece? A gente começa a ver o quê? Que há uma mudança muito grande no nosso estilo de vida. E essa mudança, ela vem com as modernidades, com as coisas que vêm acontecendo no mundo e com as coisas que nos influenciam. Então, assim, o autor ele continua dizendo assim, temos a tendência de interpretar mal as passagens bíblicas. Por quê? Nós supomos que os acontecimentos e as ideias que aparecem na Bíblia narram-nos tudo quanto há para conhecer acerca dos tempos bíblicos. Ou seja, não é bem assim. Para obtermos uma perspectiva adequada dos acontecimentos bíblicos, o que é necessário? Precisamos o quê? Instruir-nos mais acerca dos anos em que a Bíblia foi escrita. Como assim, Abraham? Veja bem, as pessoas que escreveram a Bíblia, elas moravam aonde? Que tipo de casa? Elas moravam numa casa como as nossas? Ela morava o quê? Ela morava em porões? Morava em cavernas? Morava em edifícios? Morava em castelos? Quais eram as roupas que eles vestiam? E assim por diante. Então, todas essas informações temos que levar em consideração para uma boa interpretação da palavra de Deus, principalmente do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento tem muito conteúdo, muitos segredos que a gente pega e, ao ler, nós precisamos o quê? Identificar isso com a época que foi escrita. E não somente levar essa situação para um único ponto de vista. Então, a Bíblia, o estudo da teologia, quando a gente fala em teologia, a gente fala assim, que a gente muda o conceito que a gente tem sobre a Bíblia. Antes eu lia a Bíblia, hoje eu estudo a Bíblia. Então, o que é estudar? É você ter uma visão ampla de todos aqueles fatos que estão acontecendo ali. E isso é algo que nós precisamos ter em mente e tomar um cuidado muito grande em relação a estar falando e estudando e absorvendo desses textos que a gente tira do Velho Testamento, né? Nós vamos falar aqui a respeito dos períodos da história. Então nós falamos aí um pouquinho da introdução do mundo antigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer através do chat da TV Fatec, e também pode estar mandando um e-mail que a gente vai estar respondendo as perguntas que foram feitas. Então aqui, os períodos da história. Então a gente tem alguns períodos que o autor cita aqui: a Revolução Neolítica, os estados religiosos arcaicos, o estabelecimento dos impérios, né? A era da Armânia, né? Os estados multinacionais, a era da supremacia grega e a era romana. A gente consegue, às vezes, absorver algumas coisas. Então a gente vai pegar alguns fatos de cada época dessa. Então a gente vai lá, né? A Revolução Neolítica. O período neolítico, antes do período neolítico, né? Ele também é conhecido como Nova Era da Pedra, né? Então ele durou até o 4º milênio antes de Cristo. Então o pessoal que gosta de história, né, que tem um conhecimento de história, sabe, tem aquelas idades, né? Idade da Pedra,
Idade Média, Idade Medieval, né? Idade tem a das Trevas, Idade da Pedra, Idade Média e Idade Imperial, né? Então tem até alguns jogos para computador, videogame, que eles usam algo histórico para poder estar desenvolvendo as suas lógicas. Então, a Revolução Neolítica, né, o período neolítico ou a Nova Era, né, antes dele, parece ter durado até o 4º milênio antes de Cristo, né? E a maioria dos povos da Europa e do Oriente Médio viviam em pequenos bandos migratórios, ou seja, eles ficavam migrando de lugar a lugar. Então, era provavelmente o quê? Grupo de famílias que caçavam animais selvagens, né? E ele seguia manadas de semi-selvagens, para quê? Para que eles se alimentassem. Eles não tinham um ponto fixo de residência, né? Eles não falavam assim, ó, esse lugar é a nossa colônia. Mas eles sempre voltavam nos lugares onde eles já tinham passado. Eles voltavam aos acampamentos que eles deixavam, né? Naqueles lugares. Depois de alguns anos. E estabelece o quê? E que estabeleceram o quê? Comunidades permanentes, né? Os patriarcas fizeram o quê? Os povos neolíticos domesticaram os animais selvagens e desenvolveram as agriculturas, né? E criou até um próprio método de irrigação e armazenamento. A gente vê, Noé era lavrador e passou a plantar uma vinha. E encontrando as mais antigas aldeias neolíticas nas montanhas do norte do Iraque, né? Na área geral onde se diz ter pousado a arca. Relíquias neolíticas também têm sido encontradas em Jericó e outras localidades bíblicas em Israel. Ou seja, durante a era neolítica, os caçadores eles viviam andando sem rumo, né? E acomodavam-se para começar um cultivo da terra. Então eles se acomodaram para quê? Para começar a cultivar a terra, e vieram de diversas gerações juntas a um lugar. E os prédios deles, os postos, outras estruturas que eles criaram foram passando de geração em geração. Então, os neolíticos, o que ele fazia? A era neolítica, eles viviam primeiro da caça e depois descobriu o quê? Que eles poderiam usar a terra para se alimentar e assim fixar em um lugar só. Porque quando eles viviam da caça, o que acontecia? Eles ficavam perambulando, um lugar, no outro, no outro, no outro. Então assim, eles vinham aqui para essa região, chegavam na região A, o que acontecia? Eles caçavam ali e tal, só que chega uma hora que a caça começa a ficar meio escassa em algum lugar. E aí eles precisam migrar para outro lugar. E também, ali eles deixavam os seus acampamentos. Então, de algum tempo depois, o que eles faziam? Eles voltavam naquele primeiro acampamento. Mas, futuramente, o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a usar a terra, a colher da terra, e assim por diante, para poder sobreviver, criar comunidade e ficar num ponto fixo ali, né? Os estados religiosos arcaicos, aqui o autor fala assim: os estados religiosos arcaicos tiveram início como comunidades agrícolas, ou seja, os neolíticos eles descobriram a agricultura. Os arcaicos, o que eles fizeram? Eles começaram as suas comunidades, né, agrícolas já, que possuíam seus próprios rituais religiosos. Então, né, eles começaram a ter já uma questão religiosa dentro
do seu povo. Aos poucos, o culto local e seus oficiais iam assumindo o controle da aldeia. A comunidade inteira se consagrava ao Deus do ritual. E logo esse culto ritual praticamente se assenhorava da comunidade. Adoravam-se deuses e deusas, né, da agricultura. E os rituais seguiam o ciclo agrícola anual. Então eles faziam todo um rito para que as suas produções fossem boas, né? Então o Estado religioso arcaico, ele tinha ritos religiosos, né? E era voltado para a agricultura. Então, quando o Estado religioso arcaico declinava, o outro conquistava. E aí o que acontecia? A língua local e os hábitos de adoração eram misturados. Então a gente começa a ver o quê? Que não há uma base 100% centrada das origens das línguas. Por quê? Imagina que a aldeia X, ela começava a se declinar, a aldeia Y, ela vinha e tomava. Então a aldeia Y falava a língua A e a aldeia X falava a língua B. Então quando a aldeia Y ia e tomava a aldeia X, o que acontecia? Misturavam-se as línguas, misturavam-se os costumes, e aí, com o passar dos anos, tempo, tal, gerações, a gente já não sabia qual que era a origem exata de cada língua, porque eles se misturavam, os rituais, as crenças se misturavam nesse processo de tomar o outro povo. E aí depois veio o estabelecimento do quê? Dos impérios, né? Aqui o autor ele fala assim, quando os estados religiosos arcaicos se tornaram ricos e seguros, olha só, e proveram mais alimentos e proteção para o seu povo, o resultado foi a exploração populacional. Os mais bem organizados espalharam-se para além de suas fronteiras e abrangeram mais algumas cidades, estados das redondezas. Tornaram-se os primeiros impérios do mundo. Então eles se fortificaram em terra, eles se fortificaram em exército, eles se fortificaram em vários aspectos financeiros. E aqui fala assim, o primeiro desses foi provavelmente o Egito, seguido depois por Elão, Ati, mais tarde Atussás e as cidades semíticas da Mesopotâmia, né? Os mesopotâmios instalaram o primeiro ditador no mundo, Sargão de Agade. Então, eles pegaram o primeiro, assim, a gente pode ter como base o Egito, né, que foi e virou um império. E depois os outros. E aí a gente começa a ver o que? O tipo do ditador. A gente já começa a ver onde surgiu os ditadores. Como que surgiu esses ditadores? Qual foi o tipo de política que surgiu, né? Aí depois a gente tem aqui a era de Armana, né? Que o escritor fala assim, Antes eu gostaria de falar aqui, ainda nos impérios, um comentário aqui que o autor da nossa apostila faz aqui, O povo de Abraão era rico e era um povo sofisticado. Eles erigiam grandes templos, comerciaram com nações pagãs e criaram extensas leis e corpos de literatura. Então era uma cultura rica. A arte e a arquitetura dos sumérios, dos minoanos, dos acadianos e dos egípcios floresceram como nunca dantes. Alguns dos grandes tesouros artísticos
de todos os tempos chegaram até nós, procedentes desta época. Então, o povo de Abraão era um povo rico, era um povo culto. E aí, Deus foi lá e chamou Abraão do meio deste povo. A era de Armana, que foi aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, o escritor ele começa falando assim, com o declínio dos grandes impérios, as nações do Oriente Médio alcançaram um novo equilíbrio de poder, né? Os estados menores do leste, do Mediterrâneo e do Vale do Tigre, Eufrates, escaparam das garras dos impérios estrangeiros. Por algum tempo, eles puderam desenvolver-se e comerciar entre si mesmo e com seus vizinhos mais poderosos. Então, com a queda, dos grandes impérios, as nações do Oriente Médio, eles alcançaram um novo tipo de equilíbrio, eles conseguiram um pequeno poder. E aqui o texto já fala, os estados menores do leste, do Mediterrâneo e do Vale Tigre-Eufrates, do Tigre-Eufrates, eles saíram da garra dos grandes impérios estrangeiros, ou seja, eles deixaram de ser como que eu posso te dizer, meio que escravizados, e depender daqueles grandes impérios ali. A era recebe o nome da capital do misterioso faraó Akhenaton. Os seus oficiais escreveram muitas cartas aos políticos de importância secundária da Síria Palestina e aos neo-hititas ao norte, cartas que ainda temos. Os palestinos e os hititas, que supostamente fazia parte do Império Egípcio, na realidade louvavam o Egito da boca para fora e cuidavam de seus próprios interesses. Bom, agora, aqui o escritor ele começa falando assim, o êxodo, ou seja, a saída e a conquista de Canaã ocorreram nessa época, que foi também a época de Moisés e Josué. Então a gente vai vendo essa história e vai vendo quem que estava nessa época. E também da compilação do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi nessa época que Deus deu a Moisés esses livros. A riqueza e o esplendor da era da Amana tem fascinado os estudiosos de todo o mundo. Podemos ter uma ideia dessa grandeza considerando os tesouros do túmulo do rei Tutankhamen. Tutankhamen era apenas um rei menino, títere de seus conselheiros. Assim, a grande pilha dos objetivos preciosos sepultados com ele foi, sem dúvida, tão só uma amostra das riquezas dos grandes faraós dessa época. Então a gente vê que Moisés e Josué, eles são paralelos a essa época, aproximadamente aí 1500 anos antes de Cristo, a era da Armana, A gente vê também o que? O período armano, os povos do Oriente Próximo comerciavam com a maior parte do mundo conhecido, desde o norte da Europa até as fronteiras da China. A principal potência era a Babilônia nessa época, que se tornou tão forte ao ponto de controlar o Oriente Próximo no período seguinte à história. A era de Armana terminou no período em que Israel estava sob o governo dos juízes, segundo o livro dos Juízes. O Oriente Próximo sofreu muita luta política no fim desse período, à medida que os novos impérios faziam suas manobras para controlar as áreas. Então, a gente vê o que? Quando começou, e ele durou aí em torno aí de 300 anos, aproximadamente, e terminou na época dos juízes. Então, a gente vê ali na época dos juízes, Sansão, entre outros, a gente vê algo dessa época. Então a gente vai ter o estudo do Velho Testamento
Essas primeiras aulas, principalmente, a gente tem um contexto relativo à questão histórica, para depois a gente assimilar ao período de cada livro que a gente tem. Então é interessante a gente estar assimilando isso também. Aqui também o autor colocou os estados multinacionais, né, que funciona desde 1200 anos antes de Cristo. E o autor diz assim, em sua maioria, os reinos da era de Armana eram pequenos. E isso marcamos o fim dessa era no tempo em que surgiram reinos mais amplos. Cada reino de Armana havia se limitado ao povo de uma raça, língua ou religião. Mas os novos reinos controlavam muitos grupos diferentes. Entre esses novos reinos estavam a Síria, estava a Pérsia e as primitivas cidades gregas, situadas na região da costeira da Turquia. Então a gente vê o seguinte, que o período da Armana, né, a era da Armana, o pessoal se concentrava aqui a um tipo de povo, a uma só língua e a uma só religião. Nos estados multinacionais, foi onde houve o surgimento da Síria, da Pérsia e das cidades gregas. O que acontece? Ela começa a ter alguns domínios que não era somente um único povo. E onde ia lá e conquistava um povo e trazia-se refém. E ali era outro povo, outro costume, outra religião. Como a gente vai estar estudando isso, e como todos sabem que aconteceu com Israel. Essa nova era, ela começou com o reinado de Saul em Israel. E depois seguiu-se com Davi. E depois os seus descendentes, né? Os livros históricos e proféticos do Antigo Testamento foram escritos nessa época. Os historiadores a miúde denominam essa época como a primeira comunidade de Israel. O rei Davi foi contemporâneo a Homero, o lendário poeta cego de origem grega, que escreveu a Ilíade e a Odisseia, provavelmente no 10º século antes de Cristo, né? O rei Salomão, filho de Davi, comerciou com os egípcios ao sul e com os hititas ao norte. Ele levou Israel ao auge de seu esplendor e poder. Então, nessa época dos estados multinacionais, não havia mais fronteiras para eles. Havia-se um domínio onde esses reinos, eles se levantavam com poder sócio-financeiro, sócio-econômico, educativo e assim por diante. Então, quanto mais poderoso era esse período, era melhor. Então a gente vê assim, as tribos do sul congregavam-se em torno de Roboão e foram chamadas nações de Judá, enquanto as do norte seguiam Jeroboão, rival de Roboão, e foram denominadas nações de Israel. A Síria conquistou Israel no ano 722 a.C. Mais tarde, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor II da Babilônia destruiu Jerusalém e levou para o cativeiro mais um grupo de judeus. Então a gente vê o que na época dos estados multinacionais foi onde houve a derrota de Israel para a Síria, onde a Síria conquistou Israel, e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu Israel, Jerusalém, e levou para o cativeiro mais um grupo de judeus, né? Que é onde depois Neemias entra para poder estar restaurando os muros e Jerusalém. Então, meus queridos, esse primeiro apanhado dos tempos do Velho Mundo, a gente vai estar continuando também e entrando também na história
do Antigo Testamento, que é o quê? A criação de Abraão, a criação do mundo, a história de Abraão, Moisés e assim por diante. E a gente vai ficar por aqui hoje e na próxima aula a gente vai estar continuando daqui para frente, né? E já entrando na história da criação e até Abraão, né? Ou seja, falando desse tempo, desse período que houve nessa época. Mais uma vez, eu gostaria aqui de apresentar o material da FATEC, né? O CD da FATEC. Se você quiser qualquer aula, só fazer a aquisição do CD. Basta entrar no site www.fatec.com.br, entrar em contato através dos formulários de contato, ou se não, através dos telefones, né? É o 17 3421 5653 e o 17 3046 4442. Pessoal aí que queira fazer aquisição de qualquer videoaula, só entrar em contato com a Secretaria da FATEC. Eu agradeço a todos que nos acompanhou até agora, que Deus os abençoe, uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus.